Provérbios capítulo 22, leremos o verso 6. Assim diz a palavra: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Que Deus aplique em nossas vidas esse texto. Vamos orar ao Senhor. Pai, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito sobre nós. É o Senhor quem dissipa as trevas, é o Senhor quem revela os intentos do coração, é o Senhor que corrige a nossa trajetória. Portanto, estamos nos colocando nas Tuas mãos para que o Senhor faça as mudanças e as transformações que são do Teu agrado. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, conta-se uma história de um certo homem que entregou suas terras para que um outro, como foi combinado, plantasse arroz, morasse na casa da chácara e que plantasse arroz no terreno. Mas aquele morador foi negligente e, tendo todos os aparatos para fazer o plantio, não o fez. Passado o tempo da colheita, o dono da casa volta e olha para ele e diz: o que aconteceu? Por que todo esse mato cercando a casa? Onde está o arroz que nós combinamos? E o rapaz tinha uma desculpa interessante. Ele falou: aconteceu alguma coisa fenomenal. Eu plantei o arroz, mas nasceu isso. Eu plantei o arroz que o senhor mandou, mas nasceu o mato todo aqui. E o dono da casa disse: é uma pena, porque esse arroz eu ia dar para você se sustentar. Agora você vai ter que fazer um bom uso do mato que cresceu. Isso, queridos, porque sabemos que isso não acontece. Deus não interfere dessa maneira que você planta coisas boas e depois você vem colher coisas ruins. Que você planta uma coisa, mas colhe outra. Não é essa a regra da natureza, a natureza feita por Deus. Pelo contrário, a carta de Paulo aos Gálatas, lá no seu final, ele diz aos homens o seguinte: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. E aí, então, temos diante de nós esse fato, essa regra natural que serve para nossas vidas, que plantamos e o que plantamos nós colhemos. Então podemos pensar que a cada dia estamos plantando algo. Cada dia é um passo na direção do Criador, onde prestaremos conta do uso, da utilidade que fizemos do dia, das regras naturais, dos dons naturais que Deus deu a cada um de nós, de uma inteligência. A inteligência humana, queridos, é brilhante. É extraordinário as coisas que o homem pode fazer. Se você não acredita nisso, eu vi com meus próprios olhos uma pessoa que não tinha os dois braços tocando violão com os dedos dos pés. Pessoas que fazem pinturas, não têm as mãos, mas pintam com os pés e são quadros extraordinários, muito melhor do que eu poderia fazer. Então, é extraordinário que Deus dá uma capacidade tão grande para nós e nós não plantamos. Ele põe todas as sementes na nossa mão para que nós usemos os nossos dons para fazermos um mundo melhor. E o que nós fazemos? Não estamos interessados. Muitas vezes estamos tão entretidos com nossos planos pessoais, com projetos que desaparecerão no dia em que nós desaparecermos junto com eles. Em construir coisas que não durarão uma década. Construir o nome, reputação, sermos reverenciados nas ruas por pessoas que em pouco tempo nem lembrarão de quem nós somos. Perdemos tempo com coisas tão inúteis e deixamos de fazer o que realmente importa. Pois aqui é exatamente essa ideia
Se você olhar nos versículos de Provérbios 22, alguns acharam bem parecido, bem paralelo, estruturalmente parecido com um achado que eles fizeram na Babilônia, em que o rei aconselha o seu filho para que o seu filho fosse um bom rei. Então pode ser que ele tenha usufruído dos provérbios que Salomão conhecia ou que estavam no livro da Bíblia, e também a probabilidade, que não altera nada, que o próprio escritor bíblico tenha se inspirado nesses bons conselhos de ser pessoa honesta, correta, de abandonar as vaidades e procurar construir algo de positivo. É esse tipo de conselho que você dá aos seus filhos? Esse tipo de conselho que as nossas crianças da igreja estão recebendo? E eu ainda pergunto até mais longe, é esse tipo de instrução que as criancinhas do Brasil estão recebendo? Porque talvez, se você pense que você não tem nada a ver com isso, o que acontece das paredes da sua casa para fora não é responsabilidade sua, você está enganado. Nós colheremos isso também. Nós colheremos o fruto da nossa negligência, da nossa omissão quanto à instrução dos outros. E aqui é interessante, queridos, que eu falo isso tendo tido a experiência na igreja, de ter conhecido algumas famílias que foram ganhas por suas crianças. Na verdade, a igreja foi ensinar filho dos outros. Foi o caso de um casal que eu conheci na igreja presbiteriana do Bueno, que na época era congregação, e eu fui pastor de 2 crianças, mas também pastor do seu pai e da sua mãe. O pai era um muçulmano que detestava cristão, que conhecia textos do Alcorão de cor e odiava a fé evangélica. Mas porque seus filhos iam cantar no coralzinho, então a igreja pastoreando o filho de outros, foi lá o seu Assis e Dona Fátima assistirem. E aquele homem ouviu uma mensagem, e também a voz de Jesus chamando no seu coração. Ele abandonou a fé muçulmana e hoje é presbiteriano. E ele diz: o Alcorão, pastor, é um livro bonito, tem lá sua beleza, mas ainda não encontrei nada que se compare com a Bíblia. Eu leio a Bíblia todos os dias, porque isso enche minha vida de alegria. Isso o muçulmano falando. Havia um casal de crianças também que eram filhos de um alcoólatra, e a sua mãe não sabia o que fazer, o casamento estava perto de terminar, e os seus filhos insistiram tanto que os seus pais foram à igreja. E eu tive o prazer de pastorear esse casal, que foram ganhos pelos meninos. Porque foram igrejas que olharam além das suas cercas e disseram: alguém tem que instruir essas crianças. E é exatamente para isso que está aqui. Eu gostaria que você visse, estamos plantando um Brasil. Se ele vai ser maravilhoso, se ele vai ser um veneno destruidor dele e das nações em volta, vai depender do que estivermos plantando nessa terra chamada Brasil. Eu gostaria que você visse o verso 3. Todos os versos falam sobre isso. Uma boa escolha traz boa consequência, uma má escolha traz uma má consequência, traz um fim funesto. Mas o verso 3 do capítulo 22 diz: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Só para ter ideia, uma das traduções diz: refugiam-se. O prudente vem e se refugia. Às vezes o único refúgio que nós temos é Deus e nós vamos nos esconder nele. O Senhor é o nosso alto refúgio. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do... Então é descanso para quem se refugia em Deus. Então o prudente vê o perigo vindo e ele corre para alguém que é mais poderoso, para algum lugar seguro. Mas o outro, o nécio, o insensato, não liga, vê o perigo vir e atravessa e depois sofre a pena por esse mal. É só um dos versículos que falam que boas escolhas geram
boas consequências. E aqui, queridos, no verso 6, nós temos um imperativo. Ensina a criança o caminho. Então, é evidente que a nossa tarefa no mundo é ensinar. Tarefa da igreja, não ensinar aos seus, mas ensinar ao mundo coisas que eles não sabem. É importante você pensar nisso, porque nós somos uma comunidade ensinadora. Hoje tem se divulgado que a igreja existe para que você se sinta bem. Que a igreja prega para que você se sinta bem. Que toda a instrução da igreja só visa você sentir o seu bem-estar. E alguns pastores se transformam em pregadores de autoajuda e não da ajuda celestial. E esvaziam completamente toda a ajuda que poderiam dar à igreja. Porque igreja é isso, igreja é a agência do reino de Deus. Quem inventou a igreja foi Jesus. Quando a pessoa é muçulmana, ele chama de mesquita. Quando ele é judeu, ele chama de sinagoga. Se é igreja, então tinha que ser cristã. Se não for, pelo menos tinha que ser. E é nessa perspectiva de que é o povo que conhece Jesus e torna Jesus conhecido ao mundo. E o próprio Jesus disse que a vida eterna é essa, que os homens conheçam a Deus como o único Deus. E a Jesus Cristo que ele enviou, o Filho de Deus também ser conhecido. Esses dois conhecimentos, que só há um Deus e que esse Deus enviou seu Filho, isso salva as pessoas. Então eu posso dizer que se plantarmos a palavra de Deus, colheremos salvação. Se plantarmos para o desconhecido, se plantarmos para o inimigo, há uma boa probabilidade de colhermos pessoas salvas. A palavra de Deus nunca volta vazia. Às vezes ela condena. Mas o próprio Deus salva vidas através da nossa pregação. Foi esse o meio que ele estabeleceu. E é interessante então que o termo nos diz ensina. O mundo está dizendo o contrário, que nós não podemos ensinar ninguém. Estamos ouvindo, está sendo sugerido nos nossos ouvidos, que quando você ensina, você está sendo arrogante, porque você acha que sabe mais do que o outro. Isso é parte de uma geração que não aprendeu nada, não ensinou nada e por isso tira conclusões erradas. Ensinar é serviço. E não há ninguém que seja tão culto que não possa aprender. Até com um analfabeto. Então é importante que nós entendamos que essa é a nossa contribuição. E o diabo chega no seu ouvido e diz: fica quieto, não fala nada. E aí você quer dar testemunho de Jesus num determinado lugar, mas o seu coração diz: não faça, seja como eles. Esse negócio de testemunhar de Jesus é do passado, como se o homem de hoje fosse bom. Esse tipo de ensino que está sendo dado aqui, porque na verdade esse versículo é neutro. Esse texto não está dizendo basicamente, diretamente, imediatamente, que você deve ensinar o caminho do bem. Ele só está, de alguma forma até irônica, dizendo: se você ensinar o caminho do mal para o seu filho, não vai ter como ele sair desse caminho mais tarde, quando tiver mais velho. Então a sabedoria desse versículo é dizer: ensinando você já está. Quando eu me calo, alguma mensagem eu estou passando para o outro. Quando eu omito, eu estou dizendo a eles que eu não tenho nada de relevante para dizer. Portanto, queridos, precisamos assumir o nosso papel de ensino. Por quê? Porque por mais que tenhamos clubes e organizações filantrópicas, só podem ensinar Jesus aqueles que conhecem Jesus. Por mais que tenhamos hoje várias redes de televisão espalhadas pelo mundo, ensinando coisas, só os cristãos sabem ensinar Jesus. E é por isso, queridos, que aqui nós temos que ter isso em mente. A igreja é um ministério de ensino. O apóstolo Paulo diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E algumas pessoas pensam que ser cheio do Espírito Santo é ter alguma sensação.
Isso está em Efésios capítulo 5, verso 18. É um sentimento, é alguma coisa que te toma que você não sabe explicar. Bobagem. Eu tenho que entender, cheio do Espírito Santo, não na ótica dos pregadores de hoje ou das igrejas pentecostais. Eu tenho que entender na ótica de Paulo, da própria Bíblia. E o apóstolo Paulo diz, no versículo 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como tolos, mas como sábios. Procurai compreender qual é a vontade de Cristo. Compreender é com a cabeça, queridos. Então a igreja não é uma promotora de sentimentos. Sentimentos vazios que não vão levar a lugar nenhum. A igreja promove consciência. Por isso, ensinar é nossa tarefa. Não abra mão disso, você é um ensinador. Indo por todo mundo, façam discípulos, aprendizes, ensinando a eles a guardar as coisas que vos tenho ordenado. Ensinar é a tarefa que Jesus te deu. Você nega Cristo quando não ensina. Pelas palavras e até pelo seu próprio exemplo. Sabem que no Israel antigo foram achadas algumas rochas grandes com textos hebraicos escritos, trechos da Bíblia. E outros textos, outros lugares, acharam cerâmicas, acharam coisas. E eles chegaram à conclusão que o povo hebreu, numa época em que a maior parte das pessoas eram analfabetas, o povo hebreu sabia ler. Porque os pais escreviam nos portais das casas, escreviam no batente do chão. Os pais, isso é ensino rabínico, ensinavam pelo seu exemplo. E falavam com os filhos enquanto caminhavam, quando paravam, quando iam dormir. E uma prática que nós tivemos aqui, talvez pela nosso sangue judaico, uma prática dos pais contarem histórias aos filhos para eles dormirem. O hebreu fazia isso, contava a história dos heróis do Antigo Testamento, para que os seus filhos crescessem no caminho do Senhor. Então, algumas pessoas querem dizer, respeite a liberdade do seu filho. Uma pedagogia que está sendo experimentada e usou o Brasil como cobaia, e o ensino do Brasil hoje é terrível. Quero dizer mais para os irmãos, são 3 os países mais ignorantes do mundo hoje. Primeiro lugar é México. Segundo lugar, Índia. Terceiro lugar, Brasil. Essa é a pátria educadora, em que se ensina o método que o professor não pode interferir no caminho do aprendizado do aluno. Você não pode dizer à criança o que ela deve fazer. E aí as crianças vão brincar em algum tipo de represa que é proibido, mas você não pode falar nada. Elas aprenderão por si só, afogando e morrendo na represa. Esse é o tipo de ensino que governo, meios de comunicação estão querendo dizer que é bom. E a história do Brasil, desses anos todos de PT no governo, produziu uma geração ignorante. Você encabula que médicos não sabem escrever. Repórteres cometem erros de concordância enquanto estão dando notícia. O Brasil nunca foi tão ignorante, tão burro. E desculpem o termo, mas eu conheci um outro Brasil. Por isso eu amo esse país. Eu não posso aceitar o que estão fazendo com ele. Então a nova pedagogia diz, não ensine. Porque o diabo vai ensinar para eles. Os traficantes vão adotá-los. Eles vão ensinar o menino a fumar maconha, mas você não pode ensinar. E é por isso que é muito claro o texto da Bíblia que nos diz, ensina a criança. Porque é interessante o texto aqui que nos diz, instrui a criança, leva ela até a porta, literalmente aqui até a boca. É isso que está escrito, para perto da boca. Porque você colocá-lo no caminho de entrada, ele não se desvia do caminho que você o instruiu. É interessante, dá a ideia o texto que você deve levá-lo até a porta da entrada do caminho. Não é preciso muita coisa, mas ensina o caminho da criança. Então a criança tem que aprender. E ela só aprenderá se você ensinar. Se os mestres assumirem o seu papel. Quem tem que ensinar geografia, ensinará geografia. Quem tem que ensinar física, ensinará física com a maior competência.
E nós, que somos cristãos, ensinaremos Jesus, que é a única esperança para esse país. Mas os mestres sumiram. A nação nos proíbe de ensinar. A nação nos proíbe de dar uma palmada no bumbum da criancinha, porque diz que isso é agressão. Como fez bem para a minha formação eu ter apanhado da minha mãe e do meu pai, saber que eles eram autoridades sobre mim. Mas essa geração agora está privada disto. O espancamento sempre foi crime, queridos, mas não confundam as coisas. Se você tem um menino ali de 3 anos de idade, e ele sai pelo portão, numa rua perigosa, movimentada, correndo o risco de ser raptado ou atropelado, você vai apelar para a consciência da criança e vai exortá-la com palavras para que ela não saia por ali? Pois eu te digo, se você der umas palmadas no bumbum dela, ela vai relacionar a sair por ali com a dor. Vai entender que há uma autoridade que tem ordens para serem seguidas. Você está salvando a vida do seu filho. Por isso, queridos, nós precisamos interferir na história. Se eles acham que isso é interferência, então interferiremos. Haverá uma intervenção da igreja, porque a igreja tem autoridade de Jesus para interferir em toda a sociedade, em todo grupo. O que a igreja não tem autoridade é cruzar os braços esperando que a próxima geração morra, que as igrejas fechem. É isso que o inimigo está esperando. Somos a única voz que destoa de toda essa harmoniosa caminhada para o caos. A única voz que se ouve diferente é a nossa. Alguns pais estão pleiteando que o seu filho escolha se quer ser menino ou menina. Lá no hospital disseram se ele era menino ou menina, mas ele vai escolher o seu sexo. E alguns pais estão pleiteando até fazer cirurgia de troca de sexo para criança de 9 anos. O que é que uma criança de 9 anos sabe? Ela só sabe o que os seus pais ensinaram. E esses pais ensinaram tudo errado. E sabe o que vai acontecer? Uma vida está sendo estragada para testar uma teoria que a Bíblia já disse que está furada. O Criador já disse que não funciona. Nós temos um manual de vida para o homem, que é as Escrituras. Nós precisamos correr, queridos, atrás do prejuízo. Eles estão ensinando tudo errado. E o que precisavam ensinar, não estão ensinando. E aqui, diante desse fato, queridos, observe bem que ele diz: ensina a criança. Precisamos intervir, sim, na história da criança. Um professor nosso foi questionado pelas igrejas que são antipedobatistas. Antipedobatistas é um termo que se usa para aquelas igrejas que são contra batizar crianças. E esse professor, saudoso professor, hoje ele mora nos Estados Unidos, pastor Elias Medeiros, argumentou com os antipedobatistas alguma coisa dizendo: olha, batismo não tem a ver com conversão, tem a ver com aliança. As crianças fazem parte da aliança, elas devem ser batizadas. E então aquelas pessoas disseram: não, você não tem direito. Falaram desse jeito para ele: não tem direito de impor a religião do seu filho. Você não pode impor Jesus. Quando ele for adulto, ele faça a escolha dele. E ele disse: se eu deixar meu filho escolher, o diabo vai escolher por ele. Ensina a criança, sim. As nossas crianças. E eu vejo, queridos, e professores nossos se esforçando. E que podem até melhorar, se sentirão estimulados. Se forem estimulados, aprimorarão e serão excelentes professores. Algumas das nossas salas de escola dominical estão vazias. Às vezes o professor está ensinando um aluno, porque os pais não acham importante. Bom, aí nós podemos presumir que os pais estão lendo a Bíblia todo dia em casa e falando de Jesus e ensinando doutrina para os seus filhos. Se fosse isso, ótimo. Está correto. Houve uma geração em que nós delegamos o ensino de moral para os professores da escola, para os membros da igreja, para o pastor da igreja. O pastor da igreja é que é responsável pela formação moral dos meus filhos. Eu não preciso fazer nada. Estava errado.
Mas eu acho que o que estamos experimentando hoje é pior do que a gente experimentou no passado. Que os pais não se importam que o filho não receba nada de Bíblia. Montamos uma escola dominical, equipamos professores, equipamos de material, fornecemos até de graça, desesperados que os nossos filhos venham. Como serão os presbiterianos da próxima geração se nós não mostrarmos com a nossa conduta que aprender da Bíblia é importante? Não a escola dominical, mas aprender da Bíblia. Então é nessa circunstância, querido, que eu estou dizendo: ensina o filho, ou na sua casa, ou ensine levando a igreja. Mas você precisa. É interessante, um dos pastores que eu tive a honra de conhecer, o reverendo Ludgero Bonilha de Moraes, explicava para mim que na igreja dele ele não aceita uma sala de catecúmenos, a não ser que seja para ensinar quem está vindo de outras religiões, de outros lugares. Porque ele diz: eu tenho na minha igreja uma sala de pais. Quem leva o filho para o conselho e diz: eu quero que o meu filho faça a profissão de fé, porque ele está preparado, é o pai. Então os pais vão para lá e aprendem doutrina da igreja presbiteriana. Aprendem muito sobre nossa igreja, sobre nossa história. E os pais é que vão ensinar os seus filhos, porque foram eles que apresentaram os filhos em batismo. E aí ele tem uma igreja muito boa de teologia. Porque quando nós não temos obrigação de ensinar, a gente aprende superficialmente. Mas é tarefa dos próprios pais, pai e mãe. E aqui nós temos dizendo que ensina a criança. Ensinar a criança o quê? Qual que é o conteúdo? O texto nos diz o caminho. Você conhece o caminho? Aqui é o caminho da própria criança. O caminho apropriado, o caminho devido a essa criança, eu tenho que apontar. É o caminho dele, é o caminho do filho. Mas quem ensina esse caminho é você. Então é interessante que nós não somente temos a obrigação de ensinar, como também temos a obrigação de ensinar as nossas crianças, e mais ainda, temos a obrigação de ensinar o caminho. Qual é o caminho? O caminho apropriado. Então nós temos, às vezes, ensinado o caminho profissional. Mas qual é realmente a relação do seu filho? Qual a relação do seu irmão aqui da igreja com Jesus? Ele disse que ele é o caminho e que ninguém pode chegar ao Pai senão por ele. Então eu preciso passar e ter a certeza que o meu irmão que está sentado do meu lado sabe quem é Jesus e já está salvo por ele. Porque senão eu tenho uma tarefa por fazer ainda. Algumas igrejas que eu fui pastorear, cheguei em algumas igrejas que haviam pessoas que estavam 2 anos, algumas delas 4 anos, frequentando a igreja e não estavam batizadas ainda. E eu perguntei: por que você não foi batizado? Não, ninguém me perguntou nada. E aí é interessante que a resposta das pessoas, eu disse: por que vocês não falaram de Jesus ainda? A mulher dele é membro da igreja já. Eu falei: eu já sei, mas e ele? Eu falei: ele gosta de vir. Ele é amigo do evangelho. E a minha resposta foi: amigo do evangelho vai para o inferno. Não adianta ser amigo do evangelho, ser simpatizante. Mas a pessoa vem na minha igreja há 4 anos, ela está pedindo desesperadamente: me ensina quem é esse Jesus. Me mostra o que eu faço para ser membro dessa igreja. Mas em algumas igrejas presbiterianas eu vivenciei isso. Pessoas que estão frequentando conosco, que não tivemos coragem de chegar para ela e dizer: você já está salvo? Acho que sim. Acho não, você tem que ter certeza. Você quer que eu te ajude a encontrar essa certeza? O que é preciso para um homem ser salvo? E ali você está cumprindo sua tarefa. Olha o que Jesus diz: ninguém vem a mim, se pelo Pai não for enviado. E aquele que vier a mim, você sabe o resto do versículo? Jamais lançarei fora.
pois nós já descartamos muita gente. Chega. Vamos ter um novo começo. Vamos assumir a nossa tarefa de ensinador, porque o ensino é o que transforma, queridos. Se um homem bater na minha porta e me pedir um pouco de comida, eu vou dar um pouco da minha comida e vou ficar com metade. Mas se eu der o ensino para ele, eu não perdi nada. E ele sai uma pessoa completamente diferente. Então, ensinar as pessoas é o maior tesouro que nós podemos dar. Ensinemos o caminho deles. Eles não sabem o próprio caminho. Não foram ensinados por seus pais, às vezes, porque não eram cristãos, não conheciam a Bíblia, menosprezavam a Bíblia. Mas agora ele precisa. O futuro de alguém sem Jesus, querido, qual é? Uma vida, uma existência terrível por toda a eternidade. E uma existência funesta aqui. Não fosse alguém que teve a coragem de me falar de Jesus numa escola presbiteriana. Eu passei 4 anos na escola. Só um rapaz que chegou depois, quando eu fazia o 3º ano, teve a coragem de me falar de Jesus dentro de uma escola presbiteriana. Eu, com 16 anos de idade, fazendo a 8ª série, entreguei minha vida a Jesus. E não fosse esse gesto de coragem desse rapaz, esse pastor não estaria aqui hoje. Eu talvez já estivesse, como alguns dos meus colegas, morto a essa hora, ou fazendo alguma coisa errada pelo mundo. Louvo a Deus pela igreja presbiteriana e pela escola que eu estudei. Mas eu louvo principalmente por esse senhor. Deus me deu a bênção, que é o pai do meu genro. Mais tarde as nossas histórias se encontraram, porque o filho dele se apaixonou pela minha filha e não descansou enquanto não conquistou aquele coração difícil, né? E aí, minha filha se casou com ele. Então a gente espera que um dia tenhamos um neto em comum, o meu pai na fé e eu. O sonho dele era ser pastor. E ele acabou realizando em mim, no meu irmão, que hoje é pastor também. Eu estou fazendo essas colocações, queridos, para que a gente veja que nenhum ensino fica perdido. Todos nós ganhamos quando alguém ensina. Eu estou pedindo a você, me ensine. Se você sabe algo, certamente isso vai ser útil para mim, então divida comigo o seu conhecimento. Aqui no caso diz, ensina o caminho devido a essa criança, o caminho próprio dela, o caminho que já é dela. E ainda que ela envelheça, quero só te dizer, você lembra aquele texto, Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da... Essa mesma expressão lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é o que está aqui. Ainda que envelheça. Ainda que esse homem fique velho, experiente, cheio de conhecimento na sua cabeça, ele nunca se desviará daquele caminho que você ensinou. Tenha misericórdia das vidas que perdem. Botucatu, Brasil, está cheio de Jocíder, esperando alguém falar de Jesus para ele. E o Espírito Santo vai fazer a obra, querido, não é você. Mas ensinar é nossa tarefa e nós não podemos desprezá-lo. Aqui está dizendo que ele não se desvia. Eu vi uma reportagem que me assustou muito, mas que de alguma forma tem a ver com o que a gente tem aqui. Agora está vindo para os noticiários a notícia de toda a poluição química que foi feita em Cubatão. Você ouviu isso aí? Na década de 70 a gente ouviu alguma coisa. Inclusive, como todo roqueiro é muito deles, nem todos, mas uns são bem humorados. Teve uma banda de rock do Brasil que fez uma música dizendo para a mulher que queria casar com ela e tirar a lua de mel com ela lá em Cubatão. Estava convidando ela para uma lua de mel em Cubatão. Porque Cubatão já na época, década de 80, já se falava. Mas agora foi por meios de comunicação por causa dessa lama toda que surgiu no Rio Doce. Então está se falando muito. Mas uma coisa curiosa é que tem um lugar que é totalmente fechado. Porque é um lote que está comprometido, contaminado com substâncias químicas altamente venenosas. E é interessante que nesse lugar
eles têm que ficar vigiando e passando direto, porque a fábrica fechou. Mas tem um lote onde ficavam as coisas está contaminado. Quem tocar alguma coisa ali pode morrer. Mas eles têm que estar sempre vigiando, passando por ali, porque os meninos do bairro, por mais que você oriente, eles querem jogar bola no lote. Querem brincar. Está cheio de gente assim no Brasil. As nossas crianças estão entrando no mundo contaminado. Contaminado por ideias tolas. E o seu filho é um grande candidato. Como todo brasileiro, jovem brasileiro, a ter o cérebro de algum bicho, né? Cérebro de polvo, cérebro de Lula. É isso que o seu filho está sendo candidato. Não ter inteligência própria, não saber pensar, porque estão acabando propositalmente, de propósito, estão acabando com toda a consciência e a capacidade de raciocínio e de desenvolver um pensamento lógico. Eu sei disso porque até 2014 eu fui professor. E alguns alunos faziam certas redações que eu olhava uma frase, a redação nem se fala, mas eu pegava uma frase e dizia, meu filho, o que você quis dizer com isso? Ele lia e falou, pastor, sinceramente eu não lembro. Ele se expressa tão mal que nem ele consegue lembrar o que aquilo tem a ver com o assunto que se tratava. Esse é o processo que o inimigo quer, porque se você for inteligente, qualquer homem que seja razoável, se ele for sábio, ele vai saber que o caminho é Deus. Que ele não vai aceitar essas teorias que chovem por aí, com rótulo de intelectualismo e que são vazias de significado, que não têm aplicação para a vida prática. E é nesse sentido, queridos, você não pode abrir mão. Ensina, diga para a criança, não brinca nesse lote. Você está proibido. Proíba. Interfira. Vai ter um tempo que ele vai ser autônomo, que você não terá mais poder. O seu poder é de um conselheiro. Mas não tem problema, você já plantou o caminho. Faça agora. Vamos abraçar as crianças do Brasil. Ensiná-las o caminho do Senhor. Vamos olhar e ver que muitos adultos são como crianças. Nunca ensinaram para eles o que você tem aprendido com os nossos professores, nossos presbíteros, nossos diáconos aqui. Então vamos dividir isso, queridos. Eu quero encerrar contando aquela historinha que eu já contei aqui, mas que eu acho impressionante e um grande exemplo para nós cristãos. Uma grande empresa de indústria de automotivos nos Estados Unidos descobriu um sistema de freio infalível que ia aumentar muito a segurança dos carros. É uma dessas empresas, General Motors, Chrysler, uma americana, a Ford. Uma dessas empresas descobriu esse freio, que eu não sei se é o ABS, mas era bastante evoluído para a época. E eles chamaram a imprensa, fizeram a divulgação do carro e colocaram à disposição para toda a fábrica que quisesse. A grande novidade era o sistema de freio, e aí todos poderiam copiar, sem ter que pagar nada por isso. Colocou à disposição de todas as outras indústrias, todos os concorrentes poderiam fazer. E esse americano foi interpelado por um repórter que disse, todos nós estamos aqui abismados. Se vocês têm esse sistema de segurança, por que vocês não guardaram o segredo para vocês? Até que fossem copiados, vocês teriam vendido milhões de carros. O carro de vocês seria muito mais seguro do que os concorrentes. E o porta-voz da empresa disse, a gente pensou nisso. Foi isso o nosso primeiro pensamento, ninguém vai nos superar. Mas no instante que nós pensamos quantas vidas serão salvas por esse sistema de freios, nos automóveis, nós não tínhamos o direito de guardar para nós. Essa notícia é boa demais para ficar só conosco. Que maravilha, né, queridos? Se todos pensassem assim. Pois pense um pouco na vida
dos que estão à sua volta. Pense um pouco nessa notícia que pode salvar milhares de vidas, milhares de famílias, pode até salvar o Brasil. Diga como o apóstolo Paulo, até como uma resolução de uma mudança na sua rotina, na sua forma de viver. Diga como o apóstolo Paulo, não tenho vergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Você é poderoso, não guarde esse poder na gaveta. Vamos salvar vidas. Faça da sua igreja instrumento de aprendizado pessoal, instrumento de salvação de outros. Vamos orar ao Senhor. Peço à igreja que se coloque de pé.